O Laboratório de Vírus Respiratórios da Fundação Oswaldo Cruz identificou uma nova variante de vírus influenza de um paciente residente na cidade de Biporã, no Paraná. É um fluxo dentro do sistema de vigilância de vírus influenza no nosso país, e essa paciente, então, ela chegou até uma unidade de saúde, foi coletado o material e enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública do Paraná, que fica na cidade de Curitiba. O Laboratório de Saúde Pública do Paraná fez as análises para a detecção de vírus influenza e outros vírus respiratórios, e eles identificaram, nesta amostra de vírus influenza, eles não conseguiram chegar a uma conclusão de qual tipo de vírus influenza que era. Eles detectaram essa amostra como sendo inconclusiva. E dentro do protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, as amostras inconclusivas, elas são enviadas para o laboratório de referência da região. No caso do Paraná, o laboratório de referência é o nosso laboratório na Fiocruz. E na Fiocruz, através de análises complementares, nós, então, identificamos uma nova variante do vírus influenza A. É uma nova variante, não é um novo vírus. O vírus continua sendo o vírus influenza, neste caso é um vírus influenza tipo A, influenza A, e uma variante nova desse vírus foi identificada. Quando dentro de um grupo de vírus, ou do mesmo vírus, de um vírus, nós detectamos mutações ou variações, isso não é um novo vírus, são variantes de um vírus que já existe, já é bem caracterizado e conhecido na população humana. A cada vez que um laboratório identifica uma nova variante do vírus influenza, imediatamente este laboratório tem que notificar o Ministério da Saúde, nós fizemos isso, e o Ministério da Saúde notifica a Organização Pan-Americana de Saúde e o que toma, então, as devidas providências de notificar a Organização Mundial de Saúde. Este é um fluxo regular, já estabelecido por todos os organismos que trabalham com o vírus influenza. A detecção de variantes dos vírus influenza possuindo no seu genoma, nesses diferentes segmentos que compõem o genoma do vírus influenza, genomas provenientes de outras espécies animais, principalmente de suínos e de aves, é um evento que ocorre e, por isso mesmo, existe dentro da Organização Mundial de Saúde, existe um monitoramento contínuo dos vírus influenza para uma detecção precoce destas amostras, dessas variantes que possam surgir em determinados momentos. No mundo, essa rede coordenada pela Organização Mundial de Saúde é composta de mais de 140 laboratórios em praticamente quase todos os países do mundo. Aqui no Brasil são 3 laboratórios, é o nosso, na Fiocruz, o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. E nós, então, participamos dessa rede de monitoramento global do vírus influenza, coordenada a nível global pela Organização Mundial de Saúde, aqui no Brasil, pelo Ministério da Saúde. Os vírus influenza, eles estão presentes em várias espécies animais. Os principais carreadores desses vírus são as aves silvestres, que levam, teoricamente, o vírus de um lugar a outro, de um hemisfério a outro no mundo.
E uma das características do vírus influenza é que ele apresenta no genoma dele segmentos gênicos, ou seja, o genoma dele não é contínuo, é formado por segmentos, e isso permite que seja possível uma troca destes segmentos entre diferentes espécies animais. E um dos animais onde essa troca ocorre com maior frequência são os porcos. Essa descoberta para o Brasil, ela representa que o nosso sistema de vigilância de vírus influenza no nosso país, ele está funcionando, é um sistema robusto, naturalmente que precisa ser aperfeiçoado, mas é um sistema bastante robusto e que no meio de uma pandemia de coronavírus que está impactando todos os níveis de atenção à saúde, desde o nível primário, que são os postos de saúde, até as redes de laboratório, tanto a nível estadual quanto a nível nacional, todos esses níveis trabalhando dentro de protocolos pré-estabelecidos foram capazes de chegar e a identificar, então, uma nova variante deste vírus. A nível mundial, é muito importante essa detecção, porque mostra, então, exatamente essa capacidade de resposta do sistema de vigilância do nosso país. Vários países, no decorrer dos anos, detectam variantes de vírus influenza. Nós já detectamos uma variante de vírus influenza no ano de 2016, e agora, novamente, estamos detectando uma outra variante deste vírus. Então, isso demonstra uma capacidade rápida de resposta que o nosso país, através de um esforço muito grande do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e de institutos como a Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Evandro Chagas, Adolfo Lutz, são capazes de dar para o controle da influenza. Nesse momento, não há motivo de preocupação em relação a esse achado, essa detecção desta nova variante. A detecção de novas variantes do vírus influenza A, elas ocorrem ao longo dos anos em diversos países, sem necessariamente significar que essa detecção, isso se transforme numa pandemia. Então, no momento, não há nenhuma razão para preocupação em relação a essa nova detecção. As medidas de controle ou as medidas pessoais são as mesmas medidas que nós devemos usar para as infecções de transmissão respiratória, ou seja, lavar as mãos com frequência, e a qualquer sinal de um quadro respiratório, procurar uma unidade de saúde ou um atendimento médico para, então, fazer uma análise melhor do quadro clínico que cada um apresente em determinado momento. A cada variante de vírus influenza, é necessário que nós entendemos ou estudamos exatamente o que significa cada segmento, cada pedaço do gene dessa variante. No caso dessa variante agora que nós identificamos, ela apresenta genes internos que são os mesmos que estão circulando junto com essa amostra de H1N1, do vírus influenza A H1N1, circulando nesse momento. No entanto, ela apresenta dois segmentos gênicos, que são a hemaglutinina, que é aquela letra H, né, do H1, do H3, e o N, a neuraminidase, que já circularam na população aqui do nosso país em anos anteriores. Não são
segmentos gênicos de vírus que estão circulando neste momento na nossa população, mas são de vírus que já circularam e que, portanto, uma boa parte da nossa população já esteve em contato com esse vírus e, portanto, pode apresentar imunidade, pode apresentar resistência a este vírus. Essa paciente, ela pode ter sido infectada através de um animal. Ela trabalha num frigorífico de suínos e ela pode ter sido infectada com um animal infectado. Este pode ter sido a via de transmissão. Nós não podemos afirmar categoricamente que foi essa via de transmissão, mas pode ter sido, muito provavelmente, essa via de transmissão. Agora, se ela transmitiu para outras pessoas, nós também não conseguimos afirmar. Até o momento, não temos este tipo de evidência para mostrar que esse vírus está sendo transmitido entre várias pessoas nesta região do Brasil. Não há evidências mostrando isso. O Laboratório Central de Saúde Pública do Paraná fez uma análise bastante robusta de várias amostras desta mesma região, da onde veio esse caso, e nós iremos, na semana que vem, receber no nosso laboratório outras amostras de outros pacientes para também fazer mais análises, para então a gente verificar essa questão da transmissibilidade. Mas, como eu disse, até o momento não há evidências de que isso tenha acontecido. A gente recebeu essa amostra vinda do LACEN do Paraná, porque eles conseguiram lá caracterizar esse vírus como influenza A, e a partir disso eles tentaram fazer a subtipagem para os vírus sazonais que circulam normalmente entre a população, que é o vírus H1 e H3, influenza A, H1 e H3, mas eles não conseguiram essa subtipagem. E como norma do Ministério da Saúde, da OMS, quando não conseguimos classificar o subtipo, é necessário que esse laboratório, parte da rede, envie essa amostra para o Centro Nacional de Referência para Influenza, que é um deles aqui no Brasil, é o nosso laboratório na Fiocruz. Ao receber esse vírus no nosso laboratório, que já foi previamente caracterizado como influenza A no Laboratório Central do Paraná, nós repetimos essa detecção, nós confirmamos esse achado e também testamos um painel para outros subtipos do vírus influenza. Ao testar esse painel, nós conseguimos detectar que se tratava de um vírus H1N2. E a partir disso, nós realizamos o sequenciamento genômico desse vírus para a gente conseguir entender a característica de todos os segmentos gênicos desse vírus, a origem de cada um deles. A hemaglutinina, que é o H, e a neuraminidase, o N, elas estavam associadas a vírus que circularam anteriormente entre humanos, mas que também circulam em suínos, e os genes internos estavam associados ao vírus H1N1. Essa é uma nova variante de H1N2. Ela é nova porque ela apresenta configurações genéticas diferentes daquela H1N2 que nós detectamos anteriormente na região sul do Brasil. Não existem evidências científicas que comprovam isso, essa transmissão humano-humano dessa variante. As duas variantes, tanto as detectadas em 2015 quanto a detectada em 2020, tiveram associação com contato do paciente com o suíno.
apesar de poder ocorrer essa transmissão animal-humano, não há motivo para alarme, para pânico. Esse caso foi um caso pontual, esporádico, na cidade do Paraná, na cidade de Biporã, no Paraná, e isso serve para toda a vigilância do país se manter em alerta para qualquer vírus que possa emergir nesse sentido e começar a se espalhar. Então, isso mostrou que nós fomos, a nossa vigilância estava sensível para essa detecção, e isso mostra que que nós devemos continuar exercendo essa vigilância para que novos casos sejam detectados e controlados em tempo hábil.